Ó, vamos falar sobre essa questão do Código de Ética do Supremo Tribunal Federal, que é assunto que tem a ver, inclusive, com o que a gente estava tratando antes do Gilmar Palusa e na análise, inclusive, do professor Mairovitch sobre esse caso, sobre a serventia ou não dessas viagens. Bom, qual é a novidade nisso? Tem uma reportagem aqui falando que a estratégia do presidente do STF, Edson Fachin, de acelerar, avançar com esse código de ética lá no Supremo, está dividindo até mesmo os ministros que são favoráveis a essa proposta. A discussão é sobre o momento escolhido para o debate. A preocupação é que a discussão traga fragilidade ao Supremo e estimule ainda mais os ataques contra os ministros em meio a uma crise de imagem que o Supremo enfrenta já há algum tempo. Bom, além de Fachin, Carmen Lúcia, anunciada como relatora do projeto, Cristiano Zanin, Luiz Fux, André Mendonça e Flávio Dino, fazem parte do grupo favorável a essa proposta. Vamos lá, professor Marco, é hora de discutir isso? É hora de avançar com o Código de Conduta? Essa divisão no Supremo vai impedir que isso aconteça? Eu acho que essa pauta ela é inescapável. Eu estou aqui, enquanto nós estamos aqui fazendo esse debate aqui maravilhoso, eu estou olhando os números, né? E o fato é que, se a gente olha, por exemplo, essa pauta vai ter uma mudança, né? Quando a gente olha os números, por exemplo, hoje 25% do debate nas redes sobre a STF está mencionando o caso Master. Em dezembro, a gente está falando isso aí, nós estamos no início de fevereiro, né? Em dezembro era 20%. Então, está tendo uma progressão, digamos assim, do impacto, e isso é bastante corrosivo para a imagem da instituição, e, portanto, evidentemente, o Código de Ética é uma coisa que vai pegar tração crescentemente. Isso eu acho que é uma agenda inescapável. Se é os contornos do Código de Ética, o quanto ele vai ser aplicado, qual vai ser o desenho dele, eu não sei, os juristas vão saber falar, o professor que está aqui conosco vai poder falar até muito melhor do que eu nesse aspecto. Mas o fato é que o que eu vejo, o impacto político e como está percolando nas redes, é uma, digamos assim, uma atenção crescente sobre o comportamento, digamos assim, do judiciário, né? Voltando ali ao Gilmar, só falar rapidamente de Gilmar Palusa, né, que ele está falando de Gilmar Palusa, que é o Fórum de Lisboa, ele originalmente era um espaço interessante de encontro da área jurídica e de cientistas sociais, né, e alguns operadores públicos com os seus contrapartes na Europa, em especial em Portugal. Só que o fórum tomou um tamanho, uma importância, uma dimensão gigantesca, porque ele proporcionava às pessoas conversarem, né? Conversarem num ambiente muito menor, muito menos cerceado, digamos assim, do que é na conjuntura interna aqui no Brasil, né? Estou falando isso, não fazendo uma defesa, uma advocacy do fórum em si, né? Estou dizendo assim que ele realmente tem uma proporção hoje muito mais complexa, muito mais difícil, e no meio do bojo dessas questões todas que nós estamos debatendo aqui, realmente talvez ele deve ser pensado, essa coisa das passagens, etc. Isso aí não tenho dúvida nenhuma. É um problema, sem dúvida nenhuma, é uma questão, mas também tem um aspecto positivo, isso que eu quero ressaltar, dando um certo equilíbrio aqui na nossa discussão. Mas, enfim, eu quero trazer um ponto que aí faz nexo com a questão desse crescimento nas redes, da percepção da importância desse código de ética, que vai acontecer necessariamente, né, junto com a discussão que a gente tem, que é por vezes bastante assim, dura e chocante, né, dos gastos públicos, né, e a gente vê isso no Congresso, e também muitas vezes do posicionamento do governo. Então, quando a gente olha como um todo, aí eu vou voltar ancorar um pouco numa outra questão, que é a disfuncionalidade hoje do nosso sistema, porque o presidencialismo de coalizão ele se tornou disfuncional. Se tornou disfuncional por várias razões. Uma que o próprio mundo mudou, a complexidade do mundo é outra, a circulação da informação é em tempo real, ela é completamente diferente, as distorções potenciais são enormes, a radicalização na sociedade, a polarização ali existe de fato, é muito grande, né? Isso não é só no Brasil, que é uma conjuntura de insegurança no mundo, mas outras questões objetivas aconteceram, como abrir uma caixa de Pandora, que foi no governo Bolsonaro, as emendas da forma como foi feito, assim, para o Congresso, e que é uma coisa muito difícil de ser desfeita ou refeita,
né? Porque até há uma racionalidade do próximo, objetiva, digamos assim, pragmática do próprio parlamentar, que ele, obviamente, quer mais recurso para aplicar na base dele, o que não significa que isso vai se colocar, como disse o senador Alcolumbre, né, que vamos fazer esse dinheiro chegar nos rincões do Brasil. O que isso quer dizer? Né? Na verdade, tem que chegar estruturado no Brasil todo, né? Esse é o ponto, né? Ah, no entanto, eu acho que a gente tem uma questão que é de fundo, que não vai conseguir ser resolvida agora. A gente não vai conseguir resolver essas questões agora, ninguém vai fazer ajuste fiscal agora, ninguém vai fazer reforma administrativa agora. Agora trata-se de eleição. Eleição, como eu estava falando há pouco, é informação circulando, é desinformação circulando, é emoção na veia. É a última eleição do presidente Lula, ele vai jogar, evidentemente, com isso, que ele vai puxar para ele a defesa do país, a defesa de políticas sociais importantes. A gente tem a questão do gás, a questão do imposto de renda, a questão da jornada de trabalho, enfim, são várias questões juntas, né? A economia mais puxando mais forte, a bolsa crescendo, quer dizer, ao contrário de muitos analistas, então ele tem uma plataforma forte. Eu acho que essas questões que nós estamos tratando aqui, elas têm uma disfuncionalidade de origem, de raiz, que é a própria necessidade de repensar o sistema político no momento em que o presidencialismo, como a gente tinha funcionando, ele hoje não funciona corretamente. Então, mas essa é uma questão que só pode ser resolvida depois, e a gente tem que ver, e no bojo tem outras coisas, inclusive questão de segurança pública, etc., que vão ver se o presidente vai ter capacidade de trazer essas pautas, talvez até de uma forma até mais contundente, porque justamente é o seu último mandato. Ele não tem nem, assim, é agora que ele pode dar um legado definitivo para o país, colocando na mesa uma discussão que vem sempre sendo adiada. Todos concordam que tem que mudar, mas todos querem que fique como está, como no romance Lampedusa, né? Então, assim, tudo tem que mudar para ficar como está. Não, eu acho que talvez nesse momento isso possa gerar uma janela, porque é um fim de um ciclo histórico. Talvez seja isso, né? Mas, de qualquer maneira, os gastos públicos têm que ser revistos, porque o Brasil tem que otimizar. A gente tem que pensar o seguinte: nossa população está envelhecendo. Acho que esse é um ponto muito importante trazer esse programa. A nossa população está envelhecendo. Significa que a base de contribuintes que a gente tem é menor, vai crescentemente sendo menor do que quem está usando a previdência social. Então, como a gente vai resolver isso, sendo que tem um agravante dessa base, uma base ainda menor que vai de fato ter capacidade produtiva num mundo crescentemente tecnológico. A automação está aumentando, os robôs estão aumentando, a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, vai gerar alguns, mas vai cortar uma quantidade imensa de empregos também, principalmente os desqualificados, e a produtividade marginal que o Brasil tem não é suficiente para segurar o sistema. Então, a gente tem que repactar o Brasil. Bom, o professor precisa se despedir da gente, tem compromisso agora. Obrigada, professor. Muito bom compartilhar, o senhor compartilhar conosco aí seus conhecimentos, suas pesquisas na universidade. Até logo, muito obrigado, beijo para todos e obrigado por essa augusta e qualificada trinca. Muito bom aqui os nossos parceiros. Vamos lá, antes de passar até para o professor Mairovich, do ponto de vista jurídico, dessa questão do Código de Ética do Supremo, queria até abrir a coluna do Josias falando sobre isso, né? Sobre o papel da Carmen Lúcia nessa história, né? Carmen Lúcia acelera no Tribunal Superior Eleitoral o Código de Ética travado no Supremo Tribunal Federal. Como ir adiante com esse Código de Ética? Quais são os recursos que os defensores dentro do Supremo têm a fazer isso? Qual é o papel de Carmen Lúcia, Josias? Carmen Lúcia foi indicada como relatora desse Código de Ética pelo Edson Fachin, né? Deveria ocorrer nesta semana, quinta-feira, uma reunião no Supremo, em que os ministros discutiriam esse documento, mas o Fachin cancelou a reunião, porque houve um dueto constrangedor protagonizado na semana passada diante das câmeras da TV Justiça pelo Alexandre Moraes e o Dias Toffoli. E eles mostraram aí nesse dueto que odeiam a realidade, essa realidade que corrói a imagem do Supremo. E nessa semana, a Carmen Lúcia resolveu como que sinalizar que a realidade ainda é o único lugar onde se pode obter um código capaz de estimular a magistratura a adotar um comportamento mais ético. Então, ela, que é relatora do Código de Ética no Supremo, é também presidente do TSE. E no TSE, ela vai realizar, nesta terça-feira, uma espécie de pré-estreia do que ela planeja fazer
no papel de relatora do Código de Ética do Supremo, que está travado, hoje está travado. Então, ela vai reunir os chefes dos tribunais regionais eleitorais para debater um documento que ela divulgou na semana passada, um decálogo que traz ali regras análogas às que são preconizadas, ou algumas delas, para os ministros do Supremo. Então, é um documento que veda, por exemplo, o comparecimento de juízes em confraternizações que possam gerar conflito de interesse, obriga magistrado a divulgar suas agendas, dá transparência republicana a todas as suas decisões, proíbe recebimento de presentes, favores, impõe comedimento nas manifestações dos ministros ou dos juízes fora dos autos, desautoriza a exposição de preferências políticas. Tudo isso é muito óbvio, né? E seria até desnecessário repisar esse tipo de coisa se os juízes, se os ministros observassem a Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura, o Código Penal. Mas hoje nós estamos vivendo uma realidade em que magistrados frequentemente se deparam com o óbvio, tropeçam no óbvio, dão bom dia ao óbvio e perseveram na trilha das transgressões, fingindo que o óbvio não é o óbvio, né? E por isso tem lá ministro do Supremo viajando em jatinho particular com advogado de parte do processo que ele decide, tem ministro achando natural que a mulher receba contrato milionário do Banco Master, uma remuneração de 3,6 milhões de reais por mês, né? Então tudo isso vai sendo normalizado. Não é normal. Infelizmente não é normal. Então, Fabíola, estamos vivendo uma conjuntura em Brasília que muda tão rapidamente, que as pessoas que dizem que alguma coisa é desnecessária e que não deve ser feita, as pessoas são surpreendidas frequentemente por alguém fazendo a coisa. Então, se o Supremo optar por continuar cozinhando em banho-maria, essa coisa que o Edson Fachin chamou de autocorreção, o tribunal se arrisca a ser corrigido de fora para dentro. A Carmen Lúcia está tentando fazer no TSE uma avant-première que evite o vexame, que estimule o Supremo a fazer a mesma coisa. Mas está tudo muito precário, são todas espécies de gambiarras que os ministros vão fazendo para tentar atenuar esse desgaste de imagem a que os próprios ministros submetem o judiciário. Professor Mairovich, por que esse Código de Ética no Supremo Tribunal Federal é tão importante de sair aí da gaveta e ser colocado em prática? Acho que é muito importante falar isso aqui para a nossa audiência. Quais são os pontos principais? E até pelas suas bolas de cristal aí, pela sua bola de cristal aí no seu escritório. Será que vai sair? Será que esses que defendem o Código de Ética no Supremo vão conseguir ir adiante e vencer aqueles que estão querendo que isso fique para trás? Então, um primeiro ponto e resposta, e é muito óbvio. Existe uma disciplina para os magistrados, todos, quer do Supremo, quer os outros. Existe. Está na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei, Fabíola, complementar à Constituição. Então, o que eu quero dizer é que está acima de leis ordinárias. Então, é uma lei complementar, quer dizer, é musculosa, tem força. A pergunta: adiantou essa lei orgânica da magistratura nacional? E eu não vou repetir todos os exemplos já dados pelo Josias. É suficiente? Mostrou, e está muito claro, que essa lei orgânica da magistratura nacional, embora imponha sanções, esse é um ponto importante, sanções, que vão desde advertência, suspensões, disponibilidade, demissão. Então, além dessa lei orgânica, o que aconteceu? Aconteceu que ela não se mostrou suficiente, não foi entendida suficientemente. Daí a necessidade de se especificar ainda mais essa lei por um código de conduta, para ela ser mais balizada. Lei Orgânica da Magistratura Nacional, imagine, que é muito clara
principalmente quando a gente pensa em ministros intérpretes da Constituição. Ora, se eles não sabem os limites, não sabem interpretar direito a lei orgânica da magistratura nacional, então vejam se eles podem interpretar a Constituição. Esse é o ponto que destrói, atenção, destrói aquele argumento de ministros resistentes que falam, olha, a lei orgânica está aí, a disciplina está aí, não precisa de algo a mais. Se a disciplina está aí, o que eles estão fazendo? Estão indo viajar, tem o problema das esposas, tudo aquilo que o Josias colocou, e colocou bem, evidentemente. Então, esse argumento desse grupo resistente não resiste a um palito de... não tem a resistência de um palito de fósforo. É, evidentemente, tolo. E o outro ponto importante, com relação àqueles que são favoráveis. Eles são favoráveis, mas vejam, isso não está sendo colocado ou discutido. Veja, o Fachin fala lá em autorregulamentação e fala num código de conduta sem sanções. Quer dizer, então, olha, viajou no jatinho e não tem nem puxão de orelha, tá? Então, sem sanção. Outro ponto, a sanção, está lá na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Repressão, demissão, perda de função. Pergunta-se, isso tem algum órgão que pode aplicar essas sanções ao Supremo Tribunal Federal? Resposta, nenhum. Então, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, para os ministros do Supremo, não tem sanção, porque não tem nenhum órgão para aplicar. Esse debate é importante, está sendo menor, as pessoas não estão mostrando isso, não está se verificando isso, debatendo isso, o que mostra que isso é muito importante. Então, se tiver um código de ética sem sanção, Fabio, e não tem constitucionalmente um órgão regulador, isso tudo, atenção, vira perfumaria. Então, o Fachin vai dar uma aparência e vai tentar. Falar, olha, ministro, passou do limite, o limite é esse aqui. Vai cumprir ou não vai cumprir, é problema seu. E não pode ser problema de cada um, porque nós já vimos, até pelos próprios resistentes, que a moralidade para eles não é a moralidade aceitável para a sociedade. E aí resta saber, né, Josias, será que a imagem do Supremo muda com esse código de ética? Vai conseguir mudar? O que vai mudar a imagem do Supremo perante a sociedade, né? Não muda a imagem. O que vai mudar a imagem do Supremo é a conscientização dos seus ministros que precisam alterar o seu comportamento, né? É muito fácil saber o que é certo. Difícil é fazer o certo. Então, um código de conduta não vai fabricar ministros mais éticos. Pode ser útil para aqueles que não resistem à tentação de imaginar que tudo o que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido. Então, ficam enxergando brechas aqui e ali para pegar carona, para receber presente, para participar de confraternizações com investigados, para produzir material que estimule a própria suspeição, né? Então, quem pode sancionar ministro do Supremo é o Senado Federal, que é responsável pela análise de pedidos de impeachment contra essas togas supremas que se imaginam ali à direita de Deus, né? Até aqui, os pedidos de impeachment eram absolutamente injustificáveis. O Supremo era atacado pelas coisas boas que fazia, pelo combate que fazia ao movimento antidemocrático liderado pelo Bolsonaro, que resultou numa tentativa de golpe no 8 de janeiro e tudo aquilo que sabemos. O Supremo ergueu barricadas contra o comportamento anti-vacina do Bolsonaro, o comportamento antissanitário. Então, o Supremo fez muita coisa positiva que levou a ataques do Bolsonaro e dos seus
súditos, né? Agora, ele está sendo questionado por outras coisas. Ninguém está falando, questionando o papel que o Supremo exerceu no esforço para preservar a democracia brasileira e a lógica do funcionamento do Executivo em momentos críticos. Mas agora, isso não pode servir, essa conduta adequada do Supremo não é salvo-conduto para que os seus ministros simplesmente imaginem que pode fazer o que bem entenderem. Não é assim. Não é assim, já está claro que não pode ser assim, mas na semana passada, por exemplo, tivemos lá um dueto vexatório, vergonhoso entre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E a certa altura, o Alexandre de Moraes disse que ministro do Supremo não pode fazer mais nada na vida, só dar aula e fazer palestra. E aí ele se queixou, passaram a demonizar as palestras. Ele faria um bem a si mesmo se justificasse as presenças dele em eventos que foram patrocinados pelo Banco Master, em Londres, em Nova York. Disse que não há nenhuma dúvida quanto ao impedimento de juízes de julgarem casos em que parentes seus advoguem. Lavaria a alma da plateia se revelasse que talentos especiais possui a mulher dele, a Viviane, para justificar o contrato de 3,6 milhões de reais por mês assinado com o Master. E aí os dois, o Moraes e o Toffoli, disseram que magistrado pode ser sócio de empresa privada, tem todo o direito. Aí o Toffoli, rindo, disse, se fosse assim, que se não pudesse ter interesses privados, o ministro teria que doar a herança para a entidade de caridade se os seus pais fossem empresários. O Toffoli teria que explicar o conflito de interesse que se estabeleceu no processo sobre o Master, a partir da descoberta de que os irmãos dele têm uma sociedade, 2 irmãos do ministro têm uma sociedade com um fundo do Master num resort frequentado pelo Toffoli, com áreas de proprietário lá no interior do Paraná. Então, são aspectos que forçam o Supremo e os seus ministros a privilegiarem, a enxergarem a necessidade de ter algum recato. Os ministros estão esquecendo de maneirar. Então, nesse cenário, Fabiola, um código de ética, embora não tenha caráter de sanção, não preveja punição, serviria eventualmente, poderia servir como um farol para que os ministros percebessem que precisam adotar determinados comportamentos éticos em benefício próprio. Interessa ao público, interessa à República, mas interessa também ao Supremo, porque se o Supremo não se autocorrige, mas não há nenhuma dúvida que cedo ou tarde a correção virá de fora para dentro. Aí os parlamentares os partidos da direita, os conservadores, fazendo um esforço extraordinário para aumentar a sua representação no Senado, para começar a aprovar pedidos de afastamento, de impeachment, deposição de ministros do Supremo. Se o Supremo fornece material, a deposição de ministros, que seria uma novidade histórica, nunca houve no Brasil, pode ser que a sociedade, ao votar em 2026, considere adequado mandar para o Congresso parlamentares que farão campanha em 2026 com esse tipo de plataforma. Me mande para o Senado que eu vou votar a favor do impedimento de ministros do Supremo. Então, o Supremo não pode fornecer material para que a sua imagem seja queimada nessa fogueira, mas se insistir nesse comportamento, vai acabar acontecendo isso. Fala, professor. Fabio, olha, em cima disso que o Josias está colocando, está vendo o Senado poderia impor sanção. Então, vamos ver o seguinte. Em primeiro lugar, Senado. No caso de desvio de senadores criminais, desvio criminal, quem é que julga? É o Supremo. No caso de nomeação ou de aprovação de ministro indicado pelo presidente da República, ministro do Supremo, então, indicação para ministro do Supremo pelo presidente da República, quem aprova é o Senado. E tem a cerimônia do beijamão, ou seja, se vai lá pedir, falar, se comprometer. Percebe que esse mecanismo de freios e contrapesos fica evidentemente o quê? Fica prejudicado.
está enferrujado. Por quê? Se o ministro do Supremo vai julgar o senador, que ele já foi lá bajular, vai julgar o senador, que também pode julgá-lo no impeachment, isso não funciona. E não vai funcionar de jeito nenhum. É um sistema que está absolutamente enferrujado. Portanto, e mais, o Senado só dá impeachment em crimes de responsabilidade. Então, tudo isso, e um ponto, quando a imagem do Supremo, que é a cúpula do Poder Judiciário, é manchada, toda a magistratura fica manchada. E quando vem um código de ética, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia está propondo em época eleitoral, é importante, em época eleitoral, para os juízes eleitorais, sendo que os tribunais têm a possibilidade, já que o juiz, aquele que é juiz estadual, que vira juiz federal eleitoral, porque a Justiça Federal a Justiça Eleitoral é federal. Então, o que os tribunais podem fazer? Pode tirar o juiz que tenha cometido o escândalo imediatamente, substitui. Ora, isso não pode ser feito em outras situações. Então, tem tudo, muita coisa para ser acertada. Agora, um código de ética é um código que vem num momento, olha, vamos servir de balizamento sem sanções, o que é absurdo, mas sem sanções. Se dá a impressão do que, olha, ele vira um espelho. Então, o ministro Supremo tem que olhar no espelho e verificar se aquele ato vai provocar algum desgaste. Ou seja, um espelho para ver se ele tem vergonha na cara.